começar aqui então. Tá valendo já tá gravando, então vamos começar a nossa aula. Cara, qual é a ideia da nossa aula hoje? Hoje a gente vai explorar. A nossa aula é basicamente baseada em quatro palavras, né? Acho que vocês perceberam isso lá. A nossa aula ela vai ser baseada em quatro palavras. Só que são quatro palavras, assim, tipo, não são quatro palavras que, pô, é um negócio nada a ver. São quatro palavras que elas são muito chaves. Quais são essas palavras? A primeira, eu quero ensinar para vocês primeiro a diferença da pronúncia dela no presente e a diferença da pronúncia dela no passado, tá bom? Então a gente vai começar dessa forma. A primeira palavra é essa aqui, say. Eu vou colocá-la aqui tanto no presente quanto no passado, primeiro para a gente poder bater na diferença da pronúncia aqui, tá? Se você não sabe ou não lembra da pronúncia, eu vou te convidar a você escrever a pronúncia como elas falam, tá bom? Então, tipo, você tenta pegar a primeira. Então, primeira palavra é o seguinte, say. Então, a gente pronuncia say. Passado dela ali a gente acha que é Sage, né? Porque você viu aquela palavra say ali, aí qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pô, então é Sage. Não é. O passado dessa palavra é said, tá bom? Ela significa dizer. Já vou colocar aqui mais ou menos o significado dela, tá? Então, a gente tem essa palavra presente, say, passado, said, tá? Então, mais uma vez, presente, say, passado, said. Qual o significado dessa palavra? Dizer. Tá bom, gente? Tudo bem aqui? De boa, né? Próxima palavra aqui. A gente vai ter a palavra tell. Essa aqui eu acho mais tranquila. Então a gente tem aqui, olha, a palavra tell. O passado da palavra tell é told. Então a gente tem tell, told. Essa palavra, ela significa contar. Então, qual vai dar a ideia? Ela significa contar, informar ou instruir. Até mesmo para dar ideia de instruir. A gente pode usar essa palavra. Então a gente tem tell no presente, told no passado. Ok? Então, a primeira foi say, said. A segunda foi tell, told. Tranquilo? Que significa contar, informar ou instruir. Terceira palavra, a gente vai ter talk. Talk, que ele vai dar a ideia de conversar ou bater papo. Posso colocar aqui também como tradução. Aí, primeiro ponto, eu quero que tu escreva aqui agora para mim qual é o passado dessa palavra. Então, talk significa conversar. Qual é o passado dela? Coloque aqui no chat para mim. Boa, 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 boa demais. Olha, legal, hein? Todo mundo colocando aqui talked. Perfeito, pessoal. Esse aqui é o passado. E aí, até mesmo antes de eu bater um pouco nessa tecla, eu acho que isso aqui é muito, muito, muito importante da gente salutar, basicamente. Referente a quê? Cara, preste atenção. A gente tem dois tipos de verbos no inglês. A gente vai ter os verbos que a gente chama de regulares e a gente vai ter os verbos que a gente chama de irregulares, quando eu estou me referindo a ele no passado. Tá bom? Então, mais uma vez, verbos regulares e verbos irregulares. Marcos, qual é a diferença de verbos regulares e verbos irregulares no inglês? Por exemplo, você está vendo esse verbo aqui que a gente acabou de falar? Talk, que significa conversar? Cara, esse aqui é um verbo lindo. Por quê? Ele é um verbo regular. Então, regular, o que que é o regular? Quando você for passar esse verbo para o passado, tu só adiciona ed. Pronto, coisa linda, maravilhoso. Então, a gente tem o talk, conversar. Você coloca talked, ele fica no passado. Conversei. Acabou. Então, esse é um regular. Tu coloca o ed no final e ó, amém, Deus é mais, graças a Deus. Os verbos irregulares, qual é o problema dos irregulares? Cara, não tem um padrão. Não existe, ó. Foi com Deus. Não, não quiseram dar o padrão falando, ah, dane-se, não tô nem aí.
entendeu? O que vier na minha cabeça na hora, eu vou colocar lá como passado. Foi basicamente isso que eles fizeram. Então, por exemplo, a gente viu o nosso primeiro verbo, que é o verbo say. Você percebeu que o passado dele é said. Então, isso aqui mostra que ele é um verbo irregular. Por quê? Porque ele não tem regra. Não tem regra ali, não tem um padrão. Tá bom? Então, eu queria salientar essa questão aqui de verbos regulares, verbos irregulares. Perfeito, pessoal? Até aqui tudo bem? Todo mundo ficou tranquilo com isso aqui? Dá o joinha pra mim aí, dá o ok. O meu é mó legal, que eu acho que se eu fizer isso aqui, ele, por um tempo, tipo, eu marco assim durante 3 segundos, olha lá, ele me dá uma reação. Cara, isso aqui é sensacional. Eu descobri essa atualização agora, eu tô bobo aqui. Muito bom. Eu me divirto nesse Zoom. Tranquilo aqui, né? Perfeito. Então a gente vai agora para a nossa quarta palavra que a gente vai aprender hoje, que é a palavra chamada speak. Show de bola, pessoal colocando aqui tudo certinho. Boa. Então, é a palavra chamada speak. Speak, ele vai dar a ideia de falar. Falar. E aí, já uma dica. Esse verbo aqui, ele é irregular. Aí eu quero ver agora no chat o que que você indica. Qual é o passado dele? Show de bola. Ó, perfeito. Esse aqui é mais chatinho, né? O passado de speak é spoke. Olha só, ó, foi com Deus. Cadê o padrão? Não existe. Né, Amanda? Ó, cadê o padrão? Deixaram de lado aqui o padrão. O padrão foi com Deus, né? Basicamente, cagaram pro padrão. Então a gente tem speak e spoke. Foi de arrasta, Amanda, não tem por onde correr. Então, speak, o passado spoke. Galera, então esses são os 4 verbos que a gente vai bater na tecla hoje, que é o verbo say, o verbo tell, o verbo talk e o verbo speak. Pô, Marcos, qual é o grande problema deles? Cara, um significa dizer, o outro contar, o outro conversar, o outro falar. Pô, mano, é tudo em relação a tu usar a boca para poder se comunicar. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente fica ali meio perdido de saber, cara, quando que eu uso say e quando que eu uso tell? Quando que eu vou usar o talk e o speak? O speak é só para língua? Como é que fica essa situação? Então, essa é a ideia de hoje. Eu quero te mostrar tintim por tintim quando tu usa cada uma e depois eu vou dar exemplos e eu vou mostrar tudo como é que funciona, tá bom? Então podem ficar tranquilo aqui comigo que a gente vai praticar muito bastante hoje. Então vamos lá. Eu quero começar aqui com a palavra say, tá bom? Você já entendeu que a palavra say, ela significa dizer. Mas aí eu quero abrir um parênteses para poder chamar a ideia do foco dessa palavra. Então, quando você vai usar essa palavra? Ela tem o foco nas palavras ditas. Então, quando eu quero dizer, tipo, cara, você não precisa dizer para quem você está falando aquilo. Quando você está focando nas palavras ditas, é quando você vai usar o say, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. Say, a gente vai usar para quando eu foco nas palavras ditas. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá bom? E aí depois eu quero que você tente construir um exemplo para mim, aqui, tá bom? Bem devagarzinho, vamos tranquilo, tá bom? Cada um com seu nível, tá tudo certo. Primeiro ponto aqui. Say. Então, o say, você pode dizer alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Say something. Então, something significa alguma coisa. Então, você pode dizer alguma coisa ou dizer, olha só, para alguém. Então, say alguma coisa ou say to alguém. Someone, alguém. Vou colocar um exemplo aqui. Primeira frase que eu vou colocar é o seguinte. She said hello. She said hello. Amanda, como é que a gente traduz essa frase? Você consegue traduzir pra gente? Nossa, não. Ela disse oi. Perfeito. Perfeito. Foquei ali, perceba que eu tô focando nas palavras que foram ditas. Amanda, tudo bem? Então, por isso Uhum, tá usando say. She said hello. Ela disse oi. Tudo bem? tudo Show de- bem. Não é falou mesmo, não, né? Falou é ou eu speak. Perfeito. Exatamente. Oi, Beleza. profissional, Amanda. Obrigado, meu amor. Ela disse olá.
Tranquilo? She said hello. Agora, o seguinte. Próxima frase aqui, olha. He said he was tired. He said he was tired. Lucas, você consegue traduzir pra gente essa frase? Consegue dizer pra gente aqui a tradução dessa frase, Lucas? Lucas Rodrigo mesmo. He said he was tired. Ele disse que está cansado. Perfeito, cara. Ele disse que ele estava cansado. Então, he said. Perceba, Lucas, que a gente está focando aqui no que foi dito, correto? Na frase que foi dita, né? O foco dessa frase é focando na frase que foi dita. Então, ele disse o que que ele disse? Que ele estava cansado. Perfeito? Perfeito, mas é correto usar o he duas vezes ali? Ah, perfeito. Com certeza. Lembra, Lucas, que no inglês, cara, a gente tem uma complicação com isso, que não tem oração sem sujeito. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma frase, né? Mas essa frase é dividida em duas orações. Então, cada oração que você tiver que colocar, você tiver que montar, você precisa colocar o sujeito de novo, Lucas. Então, por exemplo, no português a gente sente como se fosse repetição, né? Se eu colocasse um negócio desse aqui no Enem, nossa, o cara tiraria ponto meu. Mas no inglês não, no inglês a gente precisa fazer isso, tá bom? Não, não é problema nenhum, tá, Lucas? Bom ponto, cara. Entendi. Eu não iria usar esse segundo he. Eu ia falar, he said was tired. Só. Então, porque aqui a gente tem duas orações. Então, nesse caso, seria assim, cara, seria he said he was tired. Porque a gente traduziria no português, tipo assim, Lucas. Ele disse que estava cansado. A gente não colocaria esse segundo he, correto? Então falaria. Acho que talvez ali você pensaria no that, né? He said Isso. that was Só tired. fazer a conjugação, né? A conexão. Exatamente, por causa da conjugação. Como você está colocando um verbo, você precisa conjugar o verbo, colocar o re ali, entendeu? Então, não tem problema em ser repetitivo em colocar o re, tá bom? Beleza, obrigado. Tamo junto, cara. Olha, o Nilo já veio aqui, olha, só para quem pegou a referência, né? Say my name, say my name, say my name. Boa demais, Nilo, boa demais. Eu não lembro a cantora, mas eu tô conseguindo ouvir a música, sabe, Nilo? Tipo, eu não lembro, acho que eu não lembro quem foi que canta essa música. Mas, tipo, é como se eu tivesse ouvido. Ah, Beyoncé, né? Obviamente, cara, Beyoncé, perdão. Mas é como se eu, tipo, ouvisse a música. Say my name, taranana. Tipo, vem a música, mas eu lembrei quem cantava. Boa, boa demais. Então, pegaram a ideia. E aí, só uma frase agora com Say, pra vocês verem como é que eu falo, tipo, pô, vou falar ali com o Júnior, vou falar com alguém. Olha só. She said to me that it was urgent. Brenda, olha essa frase, Brenda. Você consegue traduzir essa frase pra gente, meu amor? She said to me, to me, that it was urgent. Consegue, meu bem? Ela disse pra mim que era urgente. Perfeito, muito bom, garota. Sensacional. Então, perceba que quando eu vou falar pra mim ou eu falo com ela, perceba que a gente sempre vai colocar esse to aqui, olha. E cara, eu vou te dizer, isso aqui é um dos erros graves. Por quê? Sempre quando a gente vai pensar, tipo, ah, ela disse pra mim, a gente usa o for. Eu não sei por quê, a maioria dos meus alunos, eles sempre, quando eles estão usando say, eles sempre tendem a cometer esse erro de colocar o for no lugar do to, tá bom? Então, aqui eu já estou mostrando para você que a gente usa o to, tá bom? Então, she said to me, ela me disse, tá bom? That it was urgent. Que isso era urgente. Júnior, tá conseguindo acompanhar, meu amigo? Tá tranquilo aí? Tá de boa? Show de bola. Tô tô vendo aqui. Perfeito, cara, perfeito, muito bom. Então, she said to me that it was urgent. Então, cara, eu trouxe três exemplos para vocês poderem ter essa noção de quando a gente usa o say. Então, só voltando aqui, a gente vai usar sempre dando a ideia de foco nas palavras, né? Então, mostrei três exemplos. She said hello, ela disse olá. He said he was tired, ele disse que estava cansado. E she said to me that it was urgent. Então, ela disse para mim que era urgente. Perfeito? Agora vamos lá. Tell.
Tell vai dar a ideia de contar, né? De contar alguma coisa, de informar, de instruir. Então, normalmente, a gente vai usar muito para quando a gente quer passar aquela fofoca, sabe? Então, para poder passar a fofoca, a gente usa bem to tell. Então, eu vou mostrar aqui uma estrutura só para você poder ter essa noção, ó. Tell someone something. Então, qual é essa estrutura aqui que eu estou mostrando? Tell, contar a alguém alguma coisa. Olha, não é o ciclo da fofoca? Olha só que delícia. Tell someone something. Contar a alguém alguma coisa. Então, cara, tell você vai gravar agora como o ciclo da fofoca. Entendeu? Então, perfeito essa linha de raciocínio. Vamos lá. Qual é o passado de tell? Lembrando que o passado de tell é told. Ok? Então, olha essa frase. She told me. Opa, calma aí. She told me that true. João, você consegue traduzir essa frase pra gente? She told me the truth. The truth. Fez sentido, João? Ela me disse a verdade. Isso é verdade, garoto. Isso aí. Ela jogou na tua cara, João, e te contou toda a verdade, tudo que estava acontecendo. Agora tu tá sabendo de tudo. Pegou a ideia, João? Agora não teve pra onde correr, cara. Agora tu sabe a verdade. Entendeu? Então, cara, qual é a grande diferença aqui de usar o say para usar o tell? Perceba que esse tell aqui, você não precisa colocar o to, né? Porque se eu fosse usar o say, seria tipo, she said to me. Né? Precisa colocar o to ali entre os dois. No tell, não. She told me. Vai direto. Eu acho muito mais prático. Né? Tem uma frase que a gente usa, cara. Essa aqui eu acho que todo mundo deveria saber, né? Que é I told you. Sabe quando nossa senhora, sabe, Raquel? Quando você tem uma amiga assim, tipo, que fez aquela besteira, que você falou, você deu aquele, sabe, falou, amiga, não faz isso. Não é o melhor caminho para você poder fazer e tudo mais. Aí ela fala, ai, amiga, eu entendi, não sei o quê. Aí no dia seguinte ela fala, ai, amiga, fiz a besteira. Sabe, essas amigas? Aí o que que você conta, fala pra ela depois? Fala, eu te disse, né? Então, eu te disse. Então, esse eu te disse, tipo, sabe dessa ideia, tipo, cara, te avisei. Te avisei que ia dar merda. É o I told you. Então, essa aqui é a frase do coração, entendeu? Para você poder demonstrar que você fala, I told you. I told you. Cara, te disse isso. Entendeu? Então, sempre quando você quiser usar, quando você quer dar essa ideia, né? Tipo, ah, cara, eu te falei. Sabe, Júnior? Júnior, eu te falei que era três ovos. Não era duas gemas e duas claras. I told you. Eu te disse isso, entendeu? Então, gente, grava isso aqui no coração que vocês vão amar, entendeu? Então, I told you, muito importante, tá? Essa aqui é a frase do coração, I told you, tá? Próxima frase aqui é o seguinte, ó. Agora é uma pergunta, basicamente, tá? Vamos ver se você consegue pegar. Nilo, vamos ver se você consegue entender essa frase aqui pra gente. Can you tell John to call me? Can you tell John to call me? Como é que fica essa frase aqui no inglês, Nilo? Consegue traduzir pra gente? Ah, você pode pedir para o John me ligar? Isso aí, perfeito. Você pode pedir pro John me ligar? Olha só, né? Então, perceba que o tell aqui, ele deu uma mudada, basicamente, ele foi para essa ideia agora, tipo, de pedir, né? De informar. Você pode informar o John para me ligar? Você pode fazer esse favor para mim? Então, quando você vai fazer uma pergunta usando o tell ali, ele vai dar essa ideia de informar. Tranquilo aqui? Nilo, fez sentido? Tudo bem? Show de bola? Gente, tá dando para acompanhar aqui? Tá tranquilo? Eu tô indo num ritmo legal. Qualquer coisa, ó, pode ligar o microfone, tá? Pode falar, Marcos, vai devagar. Marcos, calma aí, volta aqui, tá? Tá tudo certo. Pode ligar o microfone. Aqui a gente tá, é pra gente se sentir tranquilo, tá bom? Pode ficar leve. Então vamos lá. Então, can you tell John to call me? Cara, pode falar pro John me ligar, ok? E aí, vamos lá. A gente tá falando agora de fofoca, mas também o tell, ele é muito importante para você dizer o quê? Cara, tu não pode falar isso aqui para ninguém. Para ninguém.
Então, como é que tu falaria isso pra alguém? Tipo, pedir pra pessoa guardar aquele segredo que você descobriu, mas ninguém pode saber. Lari, olha só essa frase, Lari. Don't tell anyone about this. Don't tell anyone about this. Como é que você traduziria essa frase, Lari? Consegue dizer pra gente? Ih, você não consegue falar agora? Não, tá tranquilo. Tá no trabalho? Olha só. Tá bom, meu amor, sem problema, sem problema. Então vai acompanhando aí. A Amanda tá por aí? Tá comigo, Amanda? Tô sim. Ah, perfeito. Então você consegue traduzir essa frase? Don't tell anyone about this. Hum, Pode o raciocinar. anyone, não sei. Não fale sobre isso, mas. Poxa, sensacional. Não fale pontinho, pontinho sobre isso. Esse anyone, Amanda, ele vai dar a ideia de ninguém. Ah, tá. Entendeu? Então, ó, Uhum, já na cabeça. Anyone, ninguém. Ninguém. Então, Amanda, preciso que você guarde um segredo, Amanda, pra mim. Amanda, preciso que você guarde segredo pra mim, tá bom? É a senha do banco que tem R$ 1 milhão lá, em Bitcoin, opa. entendeu? Então, são os códigos. Só que eu esqueço. Aí eu vou passar pra você. Aí eu vou falar assim, Amanda, don't tell anyone about this, ok? Então, tu já. Ó o peso na frase, né? Don't tell Uhum, anyone about this. Entendeu? Tipo, não conta pra ninguém sobre isso. Pegou a ideia? Então a gente usa essa ideia sim. do tell pra dar a ideia também do negativo. Cara, não conta. Não conta pra ninguém. A mesma coisa de falar, I will tell, eu vou contar. Entendeu? Dá pra usar também essa linha. Então o tell, ele vai dar muito essa ideia de contar alguma coisa, de contar, de passar uma informação pra alguém, sabe? Fez sentido? Uhum, sim. Show de bola? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, galera, pegamos aqui a ideia do say, de dizer, e agora vamos pro tell, da ideia de contar. Tranquilo? Eu acho que esses aqui são os dois que dão um pouquinho mais de trabalho, eu confesso. Acho que os outros agora ficam um pouco mais leve, tá? Mas vamos lá, vamos estruturar isso aqui devagar. E agora a gente vai ter o talk. Talk, qual é a ideia do talk? O talk, cara, ele é um conversar, é um bater papo. Ah, eu conversei ali com a Camila, né, Camila? Ah, a Camila, a gente conversou, a gente bateu um papo, pô, foi mó legal, a gente estruturou um monte de coisa, foi, pô, maneiro. Então o talk é uma pegada mais informal, tá bom? Então ali é como se você estivesse trocando ideias com a pessoa, tá bom? Então, pô, cara, tive uma troca de ideia com a Agatha sensacional. Conversei com a Agatha, foi maravilhoso. Então, I talked with Agatha, ok? E aí, qual é a estrutura do talk? Seguinte, o talk, você pode usar o talk com o to ou with. Ele também aceita ali o to ou with e someone. Então, talk to or with someone, né? Falei com alguém, né? Eu falei para alguém. Perfect. Agatha, vê se você consegue entender e traduzir essa frase aqui, Agatha. Vamos lá. É o seguinte. Vai. I talked to my boss yesterday. I talked to my boss yesterday. Como é que fica a tradução dessa frase, Agatha? Pô, eu falei com o meu chefe ontem, Perfeito. é, a ideia do que você falou, né? Que eu troquei uma informação, uma ideia. Perfeito. Eu troquei uma ideia. Eu conversei. Entendeu? Eu pensaria no talk sempre na ideia de você estar conversando, exatamente, Agatha, de você estar trocando uma ideia, Sim, sabe? Pô, tô trocando uma ideia com você, conversei com você ontem. I talked to sim. my boss yesterday. Pô, Marcos, posso colocar no invés de to, colocar o if, né, de conversar com meu chefe? Pode. Tranquilaço. Leve. Tudo bem? Então pode usar aqui, trocar o to É, pelo if e fica leve. Tranquilo? Fez sentido, gente? Tudo bem até aqui? sim. Show? Great, great, great. Próximo aqui é a ideia do talk. É a ideia. Vamos lá. A gente pode falar também, falar sobre coisas, conversar sobre coisas, né? Então, por exemplo, Lucas, você sempre tá ali, cara, falando sobre projetos. Correto, Lucas? Você sempre está trazendo a ideia de projetos, você está conversando sobre projetos. Então, você talk about alguma coisa, sobre um projeto, sobre alguma situação.
Então você usa o talk about também. Esse about, ele significa literalmente sobre. Então você consegue usar essa ideia, entendeu? Perceba que não tem como a gente falar say about, né? Tell about. Não dá essa mesma ideia do que você está conversando sobre alguma coisa, tá bom? Vou construir a frase aqui, olha. Thaís, você tá comigo? A próxima frase é o Tô seguinte. sim, teacher. Thaís, olha só essa frase. We talked about the project. Como é que a gente tentaria traduzir isso aqui, Thay? We talked about the project. Conta pra gente. Nós conversamos sobre o projeto. Very good, my lovely. Very good, very good. Então, we talked about the project. Cara, nós conversamos como o about ele dá a ideia de sobre, correto, Thay? Então, nós conversamos sobre o projeto. Perfeito? Tranquilo aqui? Então, isso aqui é perfeito para você usar como? Sobre o trabalho. Cara, we talked about the biodiesel project, né? We talk about the implementation project. Entendeu? Então dá para falar sobre todos os tipos de projeto. Só que qual é o ponto aqui que eu vou chamar muito, muito a sua atenção? Sempre quando você quer falar que você está falando sobre algum tipo específico de projeto, no inglês você coloca essa característica do projeto na frente, tá bom? Então, sei lá, qualquer tipo de projeto, sei lá, o projeto preto. Black Project. O projeto amarelo, Yellow Project. Lembra que no inglês a característica das coisas elas vêm na frente, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Por isso que muitas das vezes a gente vê que as coisas ficam invertendo muito no inglês, né? Você olha uma palavra, você olha uma frase e fala, caramba, mas tá tudo, calma aí, inverteu alguma coisa. Muitas das vezes é por causa disso. Porque no inglês a característica do objeto, a característica das coisas, elas vêm na frente. No português a gente coloca depois, no inglês ela vem na frente. Então por isso que muitas vezes parece que tá bagunçado. Mas se tu pegar essa ideia, cara, isso aqui já facilita muito a sua vida. Show? Próxima frase é o seguinte. Aldo, tá comigo, Aldo? Let's. Aldo tá por aí? Acho que não, né? Ou não tá podendo falar? Qualquer coisa você pode escrever aqui, Aldo. Tá tranquilo. Então, Matheus. Matheus tá sempre comigo. Tô sim, Marcos, tô por aqui. Ah, voltou, voltou, voltou. É porque teu microfone nem pareceu que estava aberto, cara. Aí eu fiquei, ué, cadê o microfone dele? Mas tá tranquilo. Então, Aldo, como é que funciona essa frase aqui, cara? Let's talk later. Let's talk later. Como é que fica essa frase? Como é que você tentaria traduzir ela, né, no caso? Let's talk later. Conhece ou não, né? A ideia aqui é a gente aprender junto, Aldo. Fica tranquilo. Eu não sei se o seu microfone tá funcionando, Aldo. Acho que se não Tá sei. funcionando. Ah, voltou Tá me agora. ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Pode falar. Vamos conversar. Perfeito. Vamos conversar mais tarde. Correto? Vamos conversar depois. Vamos falar depois. Então, essa palavra later, ela vai dar a ideia de quê? De mais tarde. Perfeito. Sensacional, Aldo. Obrigado, cara. Então, É isso mesmo? Porque caiu aqui, eu não ouvi. Tá não, não. certo? Tá certo, exatamente. Vamos conversar mais tarde. Perfeito, Aldo. Sensacional. Então, olha só, isso aqui é uma palavra muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Por quê? A palavra later, com esse R, ele significa mais tarde, né? Mas, Jaqueline, se eu colocar essa palavra, Jaque, sem o R, late, o que que significa essa palavra late, sem o R? Porque aí parece que ela tem um outro significado, né? Não sei se você conhece. Já que tá por aí? Nem sei. Acho que ela tá arrumando casa. Ih, acho que ela tá arrumando casa. Mas tá tranquilo. Pessoal, alguém sabe? Coloca no chat pra mim. O que que significa essa palavra late sem o R? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, olha, perfeito.
Essa palavra late, sem o R, ela vai dar a ideia de atrasado. Perfeito. Tarde, atrasado, tardio. Cara, muito bom. Então, por exemplo, eu posso falar assim o seguinte. Eu posso falar, Maísa, you're late, baby. You're late. Você tá atrasada. Chegou tarde. You're late. Pegou a ideia? Então, o late, ele significa, ele dá essa ideia de atrasado. Então, you later, mais tarde. Então, let's talk later. Vamos conversar mais tarde, ok? Tranquilo? Então, isso aqui, cara, são nuances de palavras, né? Você tira um R ali, você bota um negócio e fala, caraca, olha só. Pô, Lilo aqui foi sensacional. See you later, né? See you later é tipo, cara, te vejo mais tarde. Até mais tarde. Perfeito? Muito bom, sensacional. Então, cara, já pegamos essa ideia do talk, correto? Então, o talk, você percebeu que ele tem mais esse feeling, esse sentido de conversar. Vamos conversar, né? Ou converso com você mais tarde, falo com você mais tarde. Então, o talk, ele faz esse papel. Agora a gente vai para o último, que é o speak. Speak, que o passado dele é spoke, ok? Então, vamos lá. Qual primeiro a ideia da estrutura aqui do speak? Speak é muito parecido com talk, tá? Então, speak, você pode usar tanto to quanto with e someone, né? Alguém. Vai. Então, speak to ou with someone. Só que qual é a ideia, cara, do speak? Qual é o papel que o speak faz aqui, basicamente? Ele traz uma ideia mais formal, tá bom? Uma ideia mais business, uma ideia mais formalizando as coisas ali, tá? Então, o speak, ele vai dar a ideia ali, né, de falar, de falar, né? Só que numa pegada um pouco mais formal. Enquanto o talk, ele tem essa ideia de conversar, de falar, de bater papo mais informal, o speak, ele vai dar a ideia de formal, tá bom? E aí, normalmente, a gente usa muito o speak para dar a ideia das línguas que a gente fala. Então, I speak English. Então, tá vendo? Eu falo inglês. I speak Spanish. Eu falo. Eu ia falar alemão, gente, nada a ver. Eu falo espanhol, Spanish, né? Então, o speak, ele dá a ideia de você falar. Então, por exemplo, olha essa frase aqui. He speaks three languages. Júnior, você consegue traduzir pra gente essa frase? Dá uma olhada. He speaks three languages. Consegue? Pode coisar o microfone aí, ó. O microfone, coisa aí. Ou não, né? Se você quiser também, pode digitar. Opa, perfeito. Show de bola, meu amigo. Exatamente. Eu falo três idiomas. Então, o speak, ele vai dar a ideia ali de falar. Tranquilo? Tranquilo aqui, Júnior? Perfeito, meu amigo. Sensacional, cara. Muito bom. Próxima frase é o seguinte. I need. Muito bom. Muito bom, Nilo. Ó, Nilo colocou aqui, olha, nessa frase que você utilizou acima, I talked to my boss yesterday. Poderia facilmente ser utilizado speak? Poderia, por conta de formalidade, Nilo. Exatamente. Perfeito. Tanto que uma das frases que eu vou criar aqui agora, Nilo, é exatamente essa ideia. Então, olha só. I need to speak to the manager. Camila, como é que a gente tentaria traduzir essa frase, Cami? Você consegue me dar aqui uma ideia? Ou tá meio complexo ainda? Pode falar, não tem problema não. Pode ligar o microfone, tá? Então, I need to speak to the manager. Cami tá aí? Tá comigo, Cami? Não sei, né? Qualquer coisa pode digitar aqui também, tá? Cami, não tem problema não. Então, esse I need vai dar a ideia de eu preciso. Ah, tá, tudo bem, Cami, não tem problema não. Então, esse I need vai dar a ideia de eu preciso. Então, eu preciso falar com o gerente. Manager
Manager, da ideia de gerente. Muito bom, Anilo, esse teu ponto que você bateu, cara, porque era exatamente, pô, sensacional o que você falou, porque encaixa exatamente nessa frase, né? Então aqui perceba que eu tô trazendo uma ideia um pouco mais formal. Então, cara, I need to speak to the manager. Então parece que é algo mais sério, sabe? Tipo, parece que é um problema mais pegado ali. É diferente de um talk, que é uma ideia tipo, de você trocar ideias, de você conversar. Quando você usa o speak, é tipo, você precisa passar uma informação para a pessoa. Então essa informação normalmente tem a tendência, quando tu usa o speak, de ser mais séria, entendeu? De ser algo mais importante. Pegou a ideia, Nilo? Fez sentido? Fez sentido, galera? Tudo certo? Então, essa aqui é uma grande diferença do speak pro talk, tá? Foi sensacional esse teu ponto, Nilo. Muito bom mesmo. Ó, outra aqui também, muito boa, para a gente poder dar essa ideia, é o seguinte: she's going to speak at the conference. Então, she's going to speak at the conference. She's going to speak at the conference. Ela vai falar na conferência. She's going. Esse she's going vai dar a ideia de futuro, tá? Ela vai. O que que ela vai fazer? Vai falar. Então, she's going to speak at the conference, na conferência. Tranquilo? Então, posso falar facilmente aqui, olha. Lucas is going to speak at the conference. Né, Lucas? Se você não fala nas conferências, né? Você vai para as conferências falar. Então, she's going to speak at the conference. Então, ele vai trazer a palavra, ele vai falar alguma coisa lá que seja importante. Tudo bem? Tudo certo? Marcos, poderia ser usado will ou não? O going mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Yes, she will. Vou colocar aqui o will no lugar do going to. Tudo bem, Nilo? Então, she will speak at the conference. Perfeito. Olha, Maio colocou aqui também. Eu também tenho essa dúvida. Nilo, dá para usar o will? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, eu acho que qual é o que fica a dúvida, Mai e Nilo? Quando usar o will? Quando usar o going to? Nesse caso, né? Essa é a maior dúvida de vocês? Acredito que sim, né? Show de bola, né? Perfeito. Então, quando usar o will e quando usar o going to? Acho que o primeiro modo aqui, só para poder clarear, a gente vai ter o will e esse going to, a gente fala be going to, né? Porque tem que vir um verbo to be na frente. Então, be going to, para a gente falar de situações no futuro, tá? Então, quando a gente vai fazer algo no futuro, a gente usa essas duas palavras. Dá para usar o will ou dá para usar o going to, tá bom? Brenda colocou aqui. Brenda, vou responder sua pergunta, tá? Só fechar essa ideia aqui do will, going to, mas já vou responder as perguntas. Pode colocar aqui, gente. Então, qual é o ponto? Will e going to, qual é a grande diferença? Nilo, Mai, você vai usar o going to para quando você tem uma ação planejada no futuro. Então vamos supor aqui, Nilo, você vai viajar, cara, mês que vem. E aí você planejou tudo, você já tem tudo planejado, entendeu? Aí eu vou perguntar assim para você, Nilo, o que que você vai fazer nessa viagem? Ah, Marcos, eu vou escalar as montanhas. Eu planejei um dia para mim poder só descansar. Eu vou relaxar. Sabe, tipo, tu planejou ali cada pedaço. Então, quando você tem essa ideia planejada, você usa o going to. Agora, quando é algo, tipo, meio que do nada, sabe? Tipo, é algo mais rápido, assim, algo que não teve tanto planejamento relacionado ao futuro, tu usa o will. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou falar assim, olha, até mesmo essa do talk to you later, né? Então eu posso usar o will, porque eu não planejei muito. Então eu vou falar, Aldo, I will talk to you later, ok? Vou falar com você mais tarde. I will, porque eu não planejei. Foi agora, tipo, aconteceu do nada aqui, sabe? I will talk to you later. Mas vamos supor que a gente tem uma reunião planejada. E aí nessa reunião eu vou falar com o Aldo. Aldo, I'm going to talk to you later. Porque foi algo planejado, algo que já está na minha agenda. Entendeu? Então a grande diferença das vezes de você usar o going to e usar o will vai depender ali da ideia da sua entonação de planejamento, basicamente.
Tá bom, Nilo? Tá bom, Mai? Fez sentido? Então isso aqui é muito, muito, muito massa. Show de bola. Bom, bom saber, bom saber. Aí a Brenda colocou aqui, olha, Marcos, então o speak e o talk, eles vão ser usados para a mesma coisa praticamente. Difícil dizer essa ideia de mesma coisa praticamente, mas eles são muito similares. São muito similares. Brenda, qual é a ideia aqui? Você vai pensar no talk com a ideia de conversar, de você bater papo, no sentido mais informal, correto? Ali com troca de ideias, então você está fazendo uma troca de ideias, e você vai usar o speak com o falar. Normalmente ele vai dar ideia ali no foco na habilidade, como o Júnior traduziu a frase aqui, né? Tipo, eu falo 3 línguas, então ele foca ali na habilidade ou em falar em público, né? Falar com alguém, falar em público, tá? Então a gente tem essa diferença, tá bom? O tell, ele seria mais formal que o talk e menos que o speak? Nilo, boa pergunta também, mas eu acredito que de formalidade a gente teria o speak na ponta e a gente teria o talk. Porque o talk ele vai dar a ideia de conversar. O tell e o speak é porque eles não batem, eles não são a mesma coisa, eles não são tão parecidos, Nilo. Por quê? O tell pensa em você contar uma informação para alguém. Tipo, lembra do ciclo da fofoca. Então você está contando ali alguma coisa para alguém. Tipo, olha, vou te contar isso aqui, não sei o quê. O speak não, o speak é você falar. Então, tipo, você não fala só para uma pessoa, sabe? Tipo, ou você fala em público, ou você tá falando, tipo, das línguas que você fala, da habilidade de falar que você tem. Então, ele trabalha aqui duas coisas diferentes, tá? Mas a gente teria ali, tipo, né, pensando nessa ideia, o say, o tell, o talk e o speak com grau de formalidade. Tudo bem, Nilo? Great. Gente, eu sei que isso aqui às vezes é meio complexo, né? Mas vamos lá. A gente agora vai tentar fazer alguns exercícios. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas frases aqui no chat e aí eu vou querer que vocês tentem responder, tá bom? Porque aí a gente vai clareando as dúvidas que forem aparecendo. Mas, gente, muitas das vezes, cara, é o seguinte também, tá? Eu acho que isso aqui é muito importante de salientar, muito importante. Eu tô mostrando para vocês meio que as regras gramaticais, né? Mas muitas dessas coisas aqui você vai pegar na prática, tá? É meio aquela questão de costume. Tipo, você vai ver tanto a pessoa usando nos textos, nas frases, nas séries, nas músicas, usando de uma forma que você vai se acostumar com aquela forma e aquilo ali vai ficar normal para você. Obviamente, essa aula é totalmente importante, porque a gente está batendo aqui numa tecla de, cara, eu tô te mostrando os motivos agora, né? Tipo, say, tell, talk, speak, não é a mesma coisa. Você já teve essa noção, você já percebeu isso. Mas muitos desses detalhes, essas nuancezinhas que a gente vai ver agora nos exercícios, cara, prática, tá bom? Então, assim, fica com o seu coração leve, tá? Que isso aqui é prática. Então, vamos lá. Galera, a ideia é o seguinte, eu vou colocar a frase aqui agora, e aí eu quero que você me diga qual é o que se encaixa. Simplesmente isso, tá bom? Então, olha só essa frase aqui. She, pontinho, pontinho, she was tired. Vamos lá. Qual? Tipo, eu vou traduzir a frase aqui, tá bom? Ela me disse que estava cansada, tá bom? Ela me disse que estava cansada. Olha, gente, que sensacional, cara. Muito bom, muito bom. She said me, né? Tipo, ela me disse. Perfeito, né? Porque eu tô focando aqui no que foi dito, correto? Ela disse, né? Focando totalmente no que foi dito. Gente, sensacional que ninguém errou aqui, hein? Pô, eu gosto disso, tá maluco? Muito bom. Vamos lá. Próxima frase aqui é o seguinte. Please, pontinho, pontinho, him to call me. Né? Então seria mais ou menos assim, né? Por favor, fala pra ele me ligar, né? Então, por favor, fala para ele me ligar, né? Dá essa moral, fala para ele me ligar. Sensacional, galera. Tchau, tchau. Perfeito, pessoal. Por que que eu tô pedindo, né, essa informação de cara, tô pedindo, tô fazendo um pedido. Pô, fala para ele me ligar.
Conta pra ele, passa essa informação. Você tá instruindo alguém, né? Fala pra ele me ligar. Tell him to call me. Great. Sensacional. Muito boa, muito boa, muito boa. Todo mundo aqui com a ideia do tell. Pô, sensacional. Vamos pra próxima aqui. I want to, pontinho, pontinho, to you about your future. Então seria mais ou menos a ideia de tipo, cara, eu quero falar com você sobre o seu futuro. Cara, quero falar com você sobre o seu futuro. Pô, nossa senhora, perfeito. I want to talk to you about your future. Sensacional, galera, perfeição. I want to talk to you about your future. Perfeito. Pessoal, depois eu vou disponibilizar para vocês um PDF, tá bom? Trazendo todas essas informações da ideia do speak, do call, com esses exercícios também para poder ficar mais prático, tá? Porque como eu acabei não colocando isso aqui hoje no iPad, então eu vou deixar depois para vocês bonitinho, tá? Próximo aqui, galera. Número 4. He can, pontinho, pontinho, five languages. He can, pontinho, pontinho, five languages. Nossa senhora. He can speak. Então perceba que aqui eu estou focando muito na ideia da habilidade de falar, correto? Então ele pode falar a língua, né? Então ele pode falar 5 línguas. Pô, meu sonho, gente. Pô, falar 5 línguas tá maluco. Aí eu me aposento. Tá doido. He can speak five languages. Sensacional. Próximo aqui. Olha essa frase, pessoal. Olha essa frase. Don't anything to her. Não conta nada pra ela. Pegou a ideia? Então, ó, não conta nada pra ela. Não conta nada pra ela, que ela não pode saber. Ó, agora a gente ficou numa divisão aqui, concorda comigo? Don't, pontinho, pontinho, to her. A ideia do tell aqui e a ideia do say ficou boa aqui, hein? Olha, gostei. Vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal colocando tell aqui, pessoal colocando é, say. E aí, todo mundo colocou? Todo mundo ficou na dúvida? Eu acho que aqui agora teve um pontinho de dúvida. Deixa eu perguntar aqui. Amanda, por que você pensou em colocar say? Deixa eu tentar entender um pouco aqui. Eu primeiro coloquei Theo, depois eu mudei de ideia. Ok. Mas é, aqui acho que só tive dúvida porque o sei fala para alguém, né? Uhum, E o tell é para alguém sobre alguma coisa. uhum, Como perfeito. esse é só é, para alguém? Uhum. Ah, não sei, tô em dúvida. Dúvida? Não sei. Aí eu tenho ideia que, tipo, como é só para alguém, não fala nada para ela, eu sei. Pegar o say, tá. João, por que tu colocou o tell aqui? Deixa eu tentar entender. Qual foi o teu raciocínio ali, João, para poder colocar o tell, cara? Pode trazer teu ponto de vista, não tem problema não. Acho que foi mais essa parada de ser algo mais de segredo, como você tinha falado, né? Então, Uhum. tipo, não dizer nada pra ela. Don't tell anything to her. Ok. Tipo, não contar nada pra elas. Uhum. Mas nessa pegada, assim. Pô, cara, perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Gente, aqui na verdade os dois tá certo, tá bom? Então aqui você poderia usar tanto say quanto tell. Don't say anything to her. Don't tell anything to her. Cara, os dois aqui faz com a linha de raciocínio perfeito, tá bom? Então, ambos que colocaram tell ou que colocaram say, tá certo, tá? Aqui, tecnicamente, pensando agora gramaticalmente, tá bom? O say, quando a gente coloca o say de dizer, a gente diz alguma coisa, né? Então, esse anything seria alguma coisa. Então, gramaticalmente, seria o say. Então, por exemplo, don't say anything to her. Mas, cara, ambos esses estão corretos nesse caso, tá bom? Eu já cansei de ouvir don't tell anything to her
E já cansei de ouvir. Don't say anything to her. Porque muitas vezes é isso que vale também, né? Muitas vezes a gente tá ali, cara. É por isso que eu não gosto, por isso que eu trago esses exercícios. Porque não dá só pra focar na gramática. A gente tem que colocar isso aqui no nosso dia a dia. Tá? Então, se eu ver alguém falando don't tell, don't say, você vai ficar, não, calma aí, tá errado. Não. Os dois estão certos. Tá bom? Nesse caso, os dois estão certos. Vamos lá. Próximo aqui. Seguinte. We, pontinho, pontinho, for hours last night. We, pontinho, pontinho, for hours last night. E aí, qual é a ideia aqui? We talk, talk, talk. Gente, lembrando que isso aqui tá no passado, hein? Nós conversamos por horas na noite passada, tá? Isso aí. Então, passado, talked, correto? Então, hoje eu fiz vocês aprenderem não só quatro, né? Mas 8 palavras, porque vocês aprenderam tanto o presente quanto o passado delas. Ó, we talked, we talked. Sensacional! Muito bom, muito bom, muito bom. Raquel, foi? Fez sentido, Raquel? Tranquilo até aqui? Foi tranquilo. Nossa, hoje eu tô pelo celular, eu tô sentindo muita diferença. Tá sentindo diferença? É, pelo celular normalmente existe a diferença. Quem já tá acostumado pelo computador e faz pelo celular, sente um pouco diferente. Até para digitar, né? Tem que pegar o celular aqui para poder digitar, né? Meio complexo. Mas, E gente, eu fico indo no chat, aí, ai, horrível. meio complexo, meio complexo. Ó, perfeito, galera. We talked. Próxima frase aqui é o seguinte. My teacher. My teacher, pontinho, pontinho, that the test is tomorrow. Então vamos lá. Como é que fica essa frase aqui? O meu professor disse que o teste é amanhã. Hum, ó, meu professor disse que o teste é amanhã. Olha, sensacional isso aqui, ó. Ele colocou spoke, said. Aí tem o told aqui, né? Olha, boa, hein? Gostei disso aqui, hein? Olha, muito bom que o pessoal colocou aqui, ó. Então, olha só que interessante. Nesse caso aqui, gente, a gente usaria. Qual seria o certo, tá? Say. My teacher said. Passado, né? A gente usaria said, porque ele tá dando a ideia de disse, né? Então, meu professor disse que o teste é amanhã. Se a gente fosse usar o told, ele precisaria ali, João, de um pronome. Então, por exemplo, o meu professor me contou. My teacher told me. Entendeu? Tem que ter um me ali. Entendeu? That the test is tomorrow, tá? E aí, outro ponto aqui que o Nilo trouxe, eu acho que o Nilo deve ter. O Nilo, com certeza, ele pensou numa ideia um pouco mais formal, né, Nilo? Essa estrutura aqui que você pensou foi uma ideia mais formal, correto? Tipo, dele falar ali pro pessoal, né? Cadê? Perfeito. Então, nessa ideia mais formal, também faz super sentido. Tá, Nilo? Super combino aqui. E aí, muitas das vezes você usar all said ou o speak nesse caso, vai dar uma ideia de contexto. Então, vamos supor, Nilo, que nessa situação, é porque aqui eu só estou numa frase simples, né? A gente não tem todo um contexto da situação. Mas, por exemplo, nessa frase aqui, ele poderia estar falando ali para a turma direto, né? Falando em público, falando para a turma. Então, o speak ele faz esse papel de falar para a turma. Então, aqui estaria certo também. Tá, Nilo? Perfeito, cara. Sensacional. Então, o teu raciocínio também foi muito bom. Galera, pra gente fechar, última frase aqui, olha. Posso falar com o seu gerente? Posso falar com o seu gerente? Can I, pontinho, pontinho, to your manager? Sensacional. Can I speak. Ó, uma chuva de speak aqui. Pô, bom demais, bom demais, bom demais. Perfeito. Matheus, aqui a gente não poderia usar o tell. Porque o tell, Matheus,
ele vai dar a ideia de contar. Então, tipo, contar. Ele aqui não tá contando algo, entendeu? Ele tá pedindo para poder falar. Então, aqui, o tell, ele não cabe aqui, tá bom? Então, aqui, can I tell to your manager? É tipo, posso falar com o seu gerente. E a Raquel colocou aqui, né? Can I talk to your manager? Perfeito, cara. Dá pra dar sim a ideia do talk to your manager. Por quê? O talk to. Não, não, calma aí. Tell não, né? Speak, gente. Pelo amor de Deus, eu falei tell aqui. Nada a ver. Can I speak to your manager? Né? Nessa ideia de se eu posso falar. E a Raquel perguntou se pode usar o talk também. Sim, Raquel, porque mais uma vez vai depender do seu contexto. Então, tipo, alguma coisa um pouco mais séria. Tá bom? Tipo, cara. Camila fez uma besteira no trabalho, né? Aí o cara vai chegar e vai falar: Camila, can I speak to your manager? É uma entonação mais séria. Tipo, cara, posso falar com o seu gerente? Sabe? Dando essa pegada um pouco mais séria. Pô, mas vamos supor que Camila é ali, cara, parceira do gerente dela. Entendeu? Tipo, e aí ela vai chegar pra alguém e vai falar, cara, can I talk to your manager? Posso conversar com o seu gerente? No sentido de, cara, vamos conversar, vamos trocar ideias, no sentido de passar ideias. Tá bom? Então, o talk também ele faz esse sentido aqui. Então, poderia ser também. Tá, Raquel? Faz super, super sentido. Ah, pô, essa ideia de usar o to aqui, né, Nilo? Cara, precisa sim, tá? E aí a gente coloca o to depois do speak. Can I speak to? Não can I to speak. Can I talk to? Can I speak to? Nesse caso, tá, Nilo? Esse to ele vem depois do verbo do speak ou do verbo talk. Tudo bem? Galera, eu quero saber se até aqui fez sentido. Olha, eu adoro esses exercícios porque aí eu consigo mostrar, eu consigo saber realmente como é que tá o feeling da turma. Mas, pô, a galera que conseguiu pegar, cara, fez sentido, conseguiu construir, conseguiu raciocinar aqui, né? Deu tudo certo? Até aqui tudo bem, galera? Júnior, primeira aula, né? Essa aqui é a primeira aula do Júnior, primeira da Cami. A Cami eu acho que ela tá no trabalho, mas, Júnior, fez sentido? Deu para acompanhar? Foi uma paulada de conteúdo, né? Mas fluiu, não fluiu? Maravilha, cara, maravilha. Gente, perfeito, ó. Camila respondeu aqui, muito bom. Camille, fica tranquila, tá? Gente, eu sei que isso aqui é a primeira aula, vocês já pegaram um tema massa pra caramba, legal pra caramba, né? Então vocês conseguiram pegar uma paulada de conteúdo. Eu vou depois gerar um PDF de tudo isso que a gente falou, para depois mandar lá para vocês poderem ter acesso a tudo isso resumido, tá bom? Para quem tava no trabalho, quem não conseguiu ter depois assistir completo, eu vou deixar isso aqui um PDF para vocês, tá? Pessoal, eu quero dizer, Marcos, pode falar. tem uma dúvida. Opa! Aqui ainda sobre Can I to Speak. Ok? Ah, não precisaria vir antes para ficar no infinitivo, tipo, falar ou Hum, não? muito bom, muito bom, muito bom. A ideia do infinitivo, Nilo, aqui você precisa ter um verbo antes para você botar o to no meio. Só que você não tem um verbo antes. Ainda mais como é uma pergunta. Então, tipo, can I speak to alguém? Você vai falar com alguém. Para mim colocar o to antes, tipo, seria, por exemplo, I like to speak. Eu preciso ter um verbo antes. Entendeu? Porque a gente vai colocar esse to nesse sentido, Nilo, de infinitivo, quando você tem dois verbos. Você tem dois verbos, aí você coloca o to no meio. Entendeu? Para ele fazer esse papel de infinitivo. Como essa frase ela não tem um verbo antes do speak, você não usa, não precisa usar o to ali. Tá bom? Fez sentido, Nilo? Tudo bem? Show de bola? Tranquilo, show de bola. Galera, Fez sim, obrigado. show de bola, meu amigo. Um abraço. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Amanda, tranquilo. Jaque, tudo certo? Tranquilo. Show de bola, perfeito. Pessoal, então fechamos mais uma aula sensacional. Eu adorei esse tema. Isso aqui foi impecável, muito, muito, muito bom mesmo, tá? Só alguns adendos aqui antes de eu fechar a aula. Pessoal,